Olá, pessoal. Então, a partir de hoje, eu vou falar sobre resiliência. E você sabe o que é resiliência? Resiliência é uma habilidade de nos recuperarmos em momentos difíceis no ponto de vista emocional. Por exemplo, as perdas, de recuperarmos das perdas, das frustrações, das inseguranças, momentos de agressividade, por exemplo, de mudanças. Então, é a capacidade que temos de crescermos e nos tornarmos mais fortes em situações de sofrimento. Então, essa habilidade é muito importante e pode ser desenvolvida ao longo da vida. E por que a resiliência é importante? Porque quanto mais o seu filho for resiliente, quanto mais ele tiver essa habilidade, ele estará mais protegido, por exemplo, da ansiedade, da depressão. É porque ele tem equilíbrio emocional, né? Então, essa capacidade realmente é incrível. Ela vai ajudar muito seu filho a se desenvolver melhor, a melhorar o seu convívio social. E também a evidência que o seu filho pode conquistar, realizar seus objetivos quando ele tem a resiliência desenvolvida dentro dele. Eles realizam mais rápido seus objetivos, porque realmente assim, é, tudo que você vai fazer você precisa ser resiliente, porque sempre você vai enfrentar os desafios da vida. Então, com certeza, a resiliência vai ajudar muito. Então, a resiliência é como se fosse uma vacina para o nosso cérebro contra esses momentos difíceis. É como se ela fosse um escudo ali para te proteger desses momentos difíceis que você precisa saber lidar. Então, a partir do momento que está bem trabalhada a resiliência, ela não se abala fácil assim, porque ela sabe muito bem, ela se conhece muito bem, então ela não se abala tão fácil. Desenvolvendo habilidade é como se você tivesse blindado desses momentos difíceis, desses problemas emocionais, né? Que atrapalham muito quando não é muito desenvolvida. E a resiliência também, ela é feita de vários aspectos. Primeira parte é um pouco da genética, um pouco, assim, não é totalmente não, mas um pouco da genética. E porque tem pessoas que já nascem mais resilientes, ela já veio com isso, com essa resiliência dentro dela, e realmente é uma capacidade incrível. Então essa criança ela se mostra mais resiliente do que as outras, por ela já ter nascido com isso. Mas não é totalmente. E essa habilidade ela pode ser treinada e desenvolvida ao longo da vida. Então assim é algo que a gente pode conquistar a partir do momento que você trabalha isso dentro de você, né? Principalmente dentro das crianças, do seu filho, vai ajudar muito. E como podemos melhorar as nossas habilidades de resiliência? Uma dos aspectos por exemplo, assim, é as atividades físicas. Porque as atividades físicas, assim, ela tem muitos benefícios e vai deixar seu filho mais resiliente. E, por exemplo, praticar os atos de gentileza, isso também vai tornar seu filho mais resiliente. Apreciar as coisas positivas que tem ao redor dele, até mesmo os erros, sempre dá para extrair algo positivo dali de dentro. Por exemplo, treinar a gratidão também traz muito benefício para a vida do seu filho e vai ajudar muito ele nesse processo também. E, e aumentar o vínculo social, porque o vínculo social é onde que a gente mais aprende e a gente lida com vários tipos de pessoas e também tem as partes boas assim de lidar com pessoas, fazer amizade. Então tudo isso vai desenvolvendo muito a capacidade de resiliência. Então agora eu vou repassar 10 dicas de como criar seus filhos resilientes. E a dica número 1 é fazer amigos, porque como eu falei, quando você forma uma amizade, ali você aprende muito, você aprende a acolher, você aprende a ouvir, você aprende a repassar a segurança para o seu amigo, conversar. Então tudo isso aí você está desenvolvendo, porque você está lidando com outras pessoas, você está entendendo o sentimento do seu amigo. Então é muito importante desenvolver, fazer amizades. Isso vai ajudar muito seu filho a ser mais forte emocionalmente. E também com isso ele não vai se sentir sozinho, né?
Então, com certeza vai ajudar muito. E ajudar os outros, como eu falei, ajudar as outras pessoas. Porque quando você ajuda as outras pessoas, você se sente bem. Então, assim, aquilo te faz tão bem e você quer fazer mais. E por isso que isso vai te ajudar a ser mais resiliente. É aquela sensação de você servir e ser retribuído com gratidão. Então, você está trocando ali aquela energia positiva. A dica número 3 é ter a rotina bem estabelecida. Por que ter a rotina bem estabelecida é muito importante? Pelo fato de que quando seu filho sabe o que vai acontecer, o que ele pode esperar do dia dele, ele fica mais calmo. E então, com isso, diminui a ansiedade. Então, se tem hora para comer, se tem hora para acordar, se tem hora para tudo, então a criança ela sabe ali o que vai acontecer no dia dela. Então, ela não precisa ficar muito ansiosa, porque realmente já está muito estabelecida e isso vai ajudar ela a ter equilíbrio emocional. Isso que é muito importante. Por isso que é muito importante ter uma rotina bem estabelecida. E também assim, é interessante você pedir para os seus filhos fazerem pequenas tarefas, por exemplo, acabou de comer, que tal você deixar na pia? Você pode deixar na pia, até mesmo na hora de servir, você pode pedir para seu filho ajudar nesse momento, porque isso aí vai criar um vínculo tão forte entre você e seu filho, você não imagina o quão benéfico é esses afazeres domésticos junto com a família. Assim. Tem várias questões, mas essa aí de criar conexão com os filhos e seu filho vai se tornar mais resiliente com isso. E a dica número 4 é fazer uma pausa. Por exemplo, assim, hoje em dia a tecnologia está tão avançada, tão forte, que as crianças vivem se conectando. Então é importante você saber o que seu filho acessa na internet. O que ele fica vendo? Será que não tem algo que preocupa demais ele ao ouvir isso? Ou seja, mesmo numa conversa entre os adultos, né? Porque pelo fato de não saber lidar com isso, talvez cause muita preocupação, muito estresse. Então é importante você conhecer seu filho, entender. Fazer uma pausa é não colocar muita pressão naquilo que tem que fazer. É lógico que tem que fazer sim, mas não sob pressão, sabe? Que às vezes, tem que cumprir esse horário, se eu não conseguir eu vou morrer, tipo assim. Então, assim, isso é sob pressão, por isso que tem que dar uma pausa, tipo assim, se não deu, tudo bem, tenta ficar calmo, porque as coisas vão dar tudo certo a partir do momento que você se acalmar. Então, isso aí você está trabalhando a resiliência dentro do seu filho. E a dica número 5 é cuidar de si mesmo. Por exemplo, assim, mostrar para o seu filho a importância de vocês todos sentarem à mesa, de fazer refeições completas e nutritivas também, porque tudo são pequenos pontos que precisam ser trabalhados. Por exemplo, fazer exercício, descansar, ou seja, tem tempo para tudo. E relaxar também, tirar aquele momento para ele brincar, para ele ter aquele momento de descanso sozinho, descansar a mente, as brincadeiras. Por exemplo, quando o seu filho tem esse momento só para ele, quer dizer, ele tem os afazeres, os deveres que tem que fazer mesmo, mas que com isso o seu filho não evita o estresse emocional de ficar uma pilha de nervo. Então, tudo isso aí vai ajudar no equilíbrio das emoções e se tornar mais resiliente. E a dica número 6 é criar metas. Trabalhar na direção do seu objetivo. Por exemplo, é importante você conversar com seu filho. Filho, qual é o seu objetivo quando você estiver grande? O que você gostaria de ser? Então, a partir do momento que ele falar, você pode estar trabalhando isso. Então, tipo, treinando já. Então, se você quiser ser isso, você pode treinar desse jeito, fazer isso aqui, que você já está conseguindo colocar aquilo que o seu filho quer. Por exemplo, se ele fez alguma coisa, você pode estar fazendo os elogios positivos, porque isso sim vai ajudar ele se tornar mais resiliente com os elogios, né? Porque ele sabe que ele não está sozinho naquela batalha. Então, por exemplo, quando ele consegue fazer alguma coisa, você pode
dizer obrigado, falar que ele se esforçou bastante para ele ter aquele resultado. Então isso vai motivar a ele querer fazer mais, porque ele conseguiu, ele teve estímulo para continuar. Então isso vai gerar uma grande resiliência dentro dele. Então, sempre que seu filho fizer alguma coisa, diga obrigado, fale que ele se esforçou bastante. Sempre tente fazer o elogio pelo esforço, não pela parte física, digamos assim. Ah, você é muito inteligente, você é muito não sei o quê. É melhor falar assim pelo esforço dele, porque isso sim vai trabalhar aqui dentro e não na parte superficial, né? Então, sempre que você quiser elogiar seu filho, pense assim na parte interior dele, que é isso que vai ajudar ele muito nas transformações, a se tornar mais a saber lidar com as emoções dele. Com isso, ele já pode sentir o sabor da vitória aos pouquinhos e com isso vai ter mais estímulo para continuar lutando pelos seus objetivos. A dica número 7 é desenvolver a autoestima. Por exemplo, assim, uma das situações que você pode ajudar seu filho a desenvolver a autoestima é, por exemplo, contar uma história que ele conseguiu superar. Por exemplo, assim, filho, você lembra daquela vez que você não estava conseguindo fazer aquela tarefa muito difícil de matemática, mas aí você se esforçou bastante, você ficou horas ali, mas no final deu tudo certo, tá vendo? E você não precisou desistir. Então, olha só a sua capacidade, olha só para dentro de você, o quanto você é capaz de realizar seus objetivos, se você realmente for firme, você não desistir, independente da dificuldade, mas você tem persistência. Então, isso aí você está trabalhando a autoestima dele, porque ele vai passar a confiar mais nele. Ele precisa, para ele desenvolver a autoestima, ele precisa confiar nele mesmo, na capacidade que ele tem. Então ele não vai conseguir fazer isso sozinho. Então você, pai, o seu papel é mostrar para o seu filho o quanto ele tem algo interessante aí dentro dele e que ele não consegue ver. Então mostre para ele de maneira positiva tudo que ele superou, tudo que ele conseguiu superar. Você pode contar para ele e mostrar para ele, olha só, você se acha incapaz, olha aí, lembra daquele episódio que aconteceu tal, e você conseguiu ultrapassar isso. Então, por que das outras vezes que aconteceu você não pode se esforçar e ter os mesmos resultados, os melhores resultados? Então, com isso, ele confiando nele mesmo, ele vai ter a resiliência desenvolvida. E a dica número 8 é ser otimista. Por exemplo, assim, é ajudar seu filho a ver as coisas, o lado positivo da vida. Mesmo que ele passe por um momento difícil, mas ele se esforçou e conseguiu superar aquela situação que ele achava impossível de vencer. E com isso ele vai aprender a não desistir das coisas, mesmo que seja difícil, ele vai estar ali lutando. Então, desde cedo você já pode trabalhar isso no seu filho, a resiliência no seu filho. E mostrar também que os momentos difíceis passam, os momentos bons e difíceis passam e que a vida segue. E, independente de qualquer coisa, tudo passa e a vida segue. E tem que aproveitar os melhores momentos da vida, os pontos positivos que a vida tem. E mesmo depois de todas essas situações marcantes, ele conseguiu vencer, ele se esforçou. Então tudo isso aí vai ajudar muito seu filho a se tornar um ser humano resiliente para a vida. Ele vai ser blindado dos momentos difíceis, ele vai saber lidar com as situações difíceis que vai encontrar na vida. Então, a dica número 9 é conhecer a si mesmo. Muitas pessoas só passam a se conhecer nos momentos difíceis. Por exemplo, você pode ajudar seu filho nas situações que não é tão favorável. Ele pode e deve conhecer a si mesmo nesses momentos difíceis. Por isso, você pode estar perguntando para ele que lições você pode tirar dessa situação que você está passando. Que mudança você pode fazer para melhorar? E qual é o seu ponto de vista sobre isso? É fazer sempre o seu filho enxergar ele na situação. Porque com isso ele vai pensar em como resolver. Porque quando a gente tá bem, a gente não consegue pensar, tipo, eu tô bem, tá tudo bem, tô relaxada. E
e a gente não consegue pensar em outras coisas. E já quando a gente está no estado que não é muito bom, e no momento difícil, a gente para pensar, nossa, eu preciso sair dessa situação, mas como que eu faço para sair? Então, a partir do momento que você faz pergunta para o seu filho, ele vai ter essa capacidade de pensar e de desenvolver a resiliência, porque ele está pensando em como sair dessa situação difícil e não se fazendo de vítima. E também você pode perguntar como isso te ajuda a não cometer o mesmo erro. É fazer uma análise, tipo, ele cometeu um erro, o resultado não foi aquele que ele esperava. Então você pode estar perguntando, tá, você fez isso e isso, e como que você pode aprender com isso? Que mudança você pode fazer para que isso tenha um resultado diferente? E com certeza ele vai pensar. A partir do momento que você fizer a pergunta para ele, ele vai parar e pensar. Ele não vai ficar só, tipo, se lamentando, porque ficar se lamentando não vai ajudar em nada. Então, é seu papel ajudar seu filho a pensar nas situações, a pensar em como resolver, como, sempre como. Se eu fiz isso e deu esse resultado, então o que eu posso fazer de diferente para eu conseguir o resultado desejado? Então é muito importante essas perguntas que vai recordar seu filho e vai ajudar muito ele a se tornar mais resiliente. Então, a dica número 10 é aceitar as mudanças. Todos nós passamos por mudanças, seja emocionais, seja mudanças físicas. Então, vários tipos de mudanças. E seu filho precisa estar preparado para essas mudanças. Também ajude seu filho a ver que mudança faz parte da vida. Nossas metas podem ser substituídas, né? Por exemplo, tem aquelas que a gente consegue alcançar e as outras não. Mas assim, a gente precisa se adaptar muitas vezes. Se você não conseguiu dessa vez, você pode tentar novamente até conseguir o resultado que você deseja. E, por exemplo, de tudo que ele já passou, você pode estar mostrando para ele, olha só, o quanta mudança você já teve desde quando você nasceu até agora. Por exemplo, o primeiro passo é você virar de bruço, aí depois sentar, depois começa a engatinhar, depois começa a andar. Então, olha só, todos esses são mudanças, são acontecimentos que fizeram parte da sua vida, que com isso, aconteceu isso para você poder evoluir. E na vida, em várias mudanças da vida, não é diferente. Sempre vai ter muitas coisas que você não, precisa saber lidar, muitos momentos inesperados, e você precisa saber lidar com essa situação. Então, realmente a resiliência é muito importante. É blindar seu filho dos momentos difíceis, dos momentos agressivos, de todos esses momentos difíceis no ponto emocional, né? Então, eu espero que você pratique essas dicas que eu coloquei aqui. E se você gostou desse vídeo, você pode compartilhar com seus amigos, com aquela pessoa que você sabe que vai se beneficiar com esse vídeo, que é muito importante. Eu estou alcançando as pessoas que realmente precisam de ajuda, que eu estou aqui de braços abertos para ajudar a nossos futuros sucessores desse mundo. Então, um forte abraço e muito obrigada por quem assistiu até aqui. Pode dar um like, se inscreva no meu canal e vamos ajudar uns os outros. Então, até a próxima.